Será que a paternidade influencia tanto os nossos relacionamentos, Flávia? Será que a paternidade influencia na autoestima, influencia na segurança emocional? De como a gente vê o mundo? Influencia também nas escolhas do futuro, nas nossas escolhas de relacionamento. Exato, por isso que hoje nós trouxemos uma pessoa que ela já tem carteirinha de membro aqui do Surtadamente, né, Sim, Flávia? mas a gente vai falar depois do... VT. VT. A vinheta. O VT foi antigo, hein, Flávia? É. Nossa, eu me senti aqui agora anos 80. Mas vamos para o que interessa, Paulo. Vamos para nossa convidada. Tá, para nossa que já convidada. tem carteirinha aqui assinada e tudo. Amanda Lira, psicanalista, veio falar sobre a importância da paternidade na formação do ser humano. Bem-vinda, Amanda, mais uma vez. Bem-vinda de novo, mas assim... Muito obrigada. Que bom que você veio de novo. Gente, que alegria estar aqui. Eu digo e repito toda vez que eu sou fã desse canal, sou fã de vocês dois enquanto profissionais. Então é uma alegria gigante estar aqui, viu? Alegria nossa. E esse tema você acha que é importante, relevante? Porque às vezes a gente só fala da mãe, né? Sim, mas do pai a galera não fala muito. Exatamente. E a gente tem muito aquele conceito social de que o pai ajuda a mãe. Até mesmo quando você vai conversar com algumas mulheres, alguma configuração familiar, fala assim, nossa, meu marido me ajuda tanto com meu filho. Sim. Ai, meu marido me ajuda, ele troca uma fralda, meu marido me ajuda, ele estende uma roupa. Vamos lá. Meu marido me ajuda com o meu filho, que é o pai do filho. Pai não ajuda. Pai faz a parte dele. Exato. Primeira coisa que a gente tem que diferenciar nos dias de hoje. E se falasse que o pai participa, tá certo também ou não? Participa porque tem que participar. Exato, Entende? tem que participar, né? A gente tá tentando agora essa desconstrução de que a mulher é responsável por tudo e o homem só pela provisão ou pelo sustento, por exemplo. Não é mais assim, entende? Aquele negócio, vê com a sua mãe... Vem com a sua mãe, o pai tem participação ativa e precisa ter, Sim. Entende? Mas assim, pegando esse ponto então, Amanda, quando a gente fala da influência paterna, da referência masculina, o que influencia mesmo no desenvolvimento emocional da criança? A criança, ela precisa de figuras que possam margear, nortear toda a condução do comportamento dela. Então, uma figura de autoridade, seja a materna e a paterna, vai trazer segurança emocional, entende? A gente está falando de um pai minimamente que se empenha em ser um bom pai. Então, nós não estamos falando dos pais que não são pais, são só ou não presença também, né? Porque presença é uma coisa forte, né? São só genitores. Não estamos falando de genitores. Estamos falando daquele pai que se empenha. Um pai que se empenha, que está no todo dia ali na vida do filho, que se faz questão de ver a criança, de brincar com a criança, de conversar com a criança. Ele se torna um porto seguro afetivo para o filho. O filho passa os perrengues na rua, passa os perrengues nas escolinhas e chega em casa e fala assim, eu tenho meu pai. Então, Sim. o pai, ele tem essa responsabilidade de ser uma base afetiva da criança, entende? Sim. Uma segurança mesmo. Então, ele passa essa imagem. Então, vai fortalecer a autoestima, incentivar muito a autonomia, entende? Porque se depender, a mãe não estimula a autonomia. A mãe cuida, né? Verdade. A mãe não... E o pai... A mãe traz a criança pro mundo, o pai empurra ele pro mundo. Exato. Mas tem uma diferença ali de visão, né? Eu mesma em situações, assim, da vida pessoal... Que eu já tive essa conversa ou essa crítica, assim. Nossa, essa criança é muito mimada porque a mãe faz tudo. Na verdade, o pai cria de uma maneira mais se vira. Você precisa ser uma pessoa independente. Existe, assim, uma forma realmente diferente da mulher e do homem, e é importante que tenha essas duas... Existe e é fundamental que tenha. Porque nós, mães, vamos combinar. A gente não quer que o filho caia, a gente já assusta. Ai, meu Deus, machucou. Tá sangrando. Ai, agora, tá sangrando. Ai, não pode sofrer. Ai, tá com uma febre. Ai, meu Deus. Não é verdade? A mãe não suporta ver o filho sofrer. E o pai, até mesmo pelo vínculo ser diferente, o vínculo da mãe é um e tem uma função. O vínculo do pai é outro e também tem essa função. O pai não gerou, o pai não carregou ali no corpo, ele gera esse vínculo depois.
E é diferente e tem que ser diferente. Porque o pai, ele vai ensinar a força, enquanto a mãe vai muitas vezes envolver do afeto. Quando a gente tem esse equilíbrio, a gente vai dar para essa criança referência saudável. Não de extremos, mas de um equilíbrio, entende? Sim. Como se a mãe fosse uma referência para desenvolver a sensibilidade da criança e o pai mais a autonomia, mais a independência, sei lá, as atitudes, assim, um comportamento mais funcionais. A assim. proatividade diante proatividade. da vida, entende? Então, por exemplo, tá muito frio. Vou te dar um exemplo prático lá da minha casa. Eu tenho 2 meninos. Tá muito frio e eles fazem escolinha de futebol. Eu falei, não vou acordar eles no frio pra ir pra escolinha de futebol, não. Deixa eles dormirem. Eu, mãe. O meu esposo, não, vai pra escolinha de futebol sim. Põe blusa de frio e vai. Entende? Então, é muito específico. É bem claro, né, esse exemplo. É bem claro, porque pode funcionar muito aí na sua casa. Eu deixaria eles dormindo porque tá muito frio. Ai, tadinho, vai levantar no frio pra ir pra escolinha de futebol? Não, vai sim, vai. Põe a blusa e vai. Sim. Então, o pai, ele deve o ideal e o real. A gente tá nessa transição. Quando a gente fala de cenário ideal, o pai, ele tem que empurrar a criança pro mundo. Sim. Caiu, filho, levanta, é assim mesmo, a gente vai cair. Não quero fazer lição de casa. Filho, responsabilidade sempre em primeiro lugar, depois você brinca, tem que fazer, chama pra vida, entende? Sim. Porque um dia esse menino, essa criança, ele não vai ter você pra sempre. E é engraçado, né, o poder da voz do pai, porque muitas pacientes minhas mães, elas falam assim, nossa, Paulo, eu fico o dia inteiro falando para os meus filhos, faz isso, faz aquilo. Aí meu marido chega, ele fala, os filhos não reclamam, vão e faz. É interessante, né, essa autoridade quando o pai ele exerce de forma muito positiva, o quanto para os filhos isso é forte. Eu falo lá em casa, né? A minha mãe, ela sempre foi do lar, então assim, criou sempre a gente, pedia, mas quando minha mãe falava assim, eu vou falar com teu pai, gente, Socorro. na hora, batia um negócio assim, acho que muito por isso, porque a mãe, ela fala, mas ao mesmo tempo ela cuida, né? Ela vai lá e dá o colo. Mas assim, voltando então para a nossa geração e para a geração atual. Muitas vezes os pais, a gente apanhava, né? Sim. E a gente obedecia por medo. Eu não apanhei. Qual que é a diferença? E assim, não era... Apanhei. Às vezes não era um obedecer por ser uma figura de autoridade ou de respeito. Era Às vezes, muitas vezes né? era medo. Como assim a gente pode pensar nessa diferença? A gente vem citando a sua geração, a gente tá falando aí dos anos 80, geração que veio dos 70, anos 60, né? 76, gente. A gente tem uma dinâmica familiar completamente diferente, onde a mulher também não tinha vez e voz e era omissa diante de uma figura masculina. E a gente não chama de autoridade, a gente chama, como você pontuou, Paulinho, de autoritarismo. Hoje nós estamos numa era de construção de vínculo real, de afeto real, não por medo. Inclusive, o pai, a mãe que entrega para os filhos a autoridade para o pai, sabia? A mãe ensina os filhos a respeitarem o pai como autoridade. Hoje a gente tem muita mulher falando também que tá sobrecarregada, que não aguenta, que o pai é muitas vezes omisso, mas às vezes ela não deixa o pai ser pai. É verdade. Não dá o espaço, né? Não dá. Diminui tudo que o pai fala. As sugestões do pai não são válidas. Trata o pai como incapaz, como insuficiente para cuidar ali dos filhos. Como outro filho, né? Como outro filho. E isso existe uma dinâmica silenciosa no núcleo familiar. Existe. Então aí a mãe fica a forte, a empoderada, e o pai acaba assumindo uma figura frágil também. Frágil, fraca. É o que a gente fala na psicologia analítica, que a mãe se torna mãe devoradora, né? Ela devora. Entende? Então, a gente não tinha isso nos anos 80, por exemplo. Nos anos 70, se tinha, o pai era uma figura muito vulnerável mesmo, entende? Não é o caso hoje. Então, hoje, quando a gente fala de respeito conquistado, é porque aquele pai está presente e ele se faz autoridade na casa no sentido de segurança emocional. Então, a mulher, quando escuta o barulhinho do marido chegando, fala assim, ai, que bom, ele chegou. Agora ele consegue ser o que eu não sou e não precisa ser, entende? Porque são funções diferentes. Quando a gente vê a mãe entregando essa autoridade pro pai, o filho também vai imitar. Pode ter certeza. Com certeza. Pode ter certeza. Sim. E isso a gente fala de um pai presente, né? Mas De e um como, pai presente. como que é, então, assim, o pai que está muitas vezes presente, né? De corpo presente, mas não tem a presença. Às vezes até emocional pior, não é? mesmo, Do que a presença. porque eu já ouvi de muitas pacientes assim,
nossa, eu prefiro... às vezes tem aquele pai que era presente, mas era até cruel, que falava assim, nossa, eu preferia que meu pai tivesse ido comprar cigarro e não tivesse voltado. Sim. Mas assim, a nossa geração tem mais, acho que essa sensação, não tem? De pai presente... De corpo. De corpo. Porque eles eram mais provedores mesmo, né? Exato. É como se eles não tivessem a responsabilidade de estar educando ali nas questões mais emocionais, né? Exatamente. Mas você diz das outras gerações sentirem mais os pais de corpo presente antigamente? Porque eu acho que era também cultural. Os pais sim, não tinham concordo. essa obrigação. Sim, era só como de prover. Se fosse prover. Então, porque eu vejo mulheres, assim, né, da minha geração, pacientes, se queixaram muito nessa questão de ficar esperando, nessa expectativa de que algum dia o pai fosse mudar, o pai fosse estar presente. E, assim, gerou conflitos emocionais muito difíceis a hora que esse pai vai embora e nunca foi presente, entendeu? Sim. E que nunca ficou esperando. deu atenção, o afeto. A atenção que a gente precisava, né? Exatamente. A gente tem pais que faziam isso. Por exemplo, o meu avô, ele vem aí dos 60 ou 50. E ele era, apesar de ser provedor, quando chegava em casa era uma alegria por ser muito carinhoso. Mas era dele, não era um padrão. Não era o padrão. Mas hoje, o que eu percebo? Que a gente teve essa desconstrução do homem como provedor absoluto. A mulher invadiu aí, está bem o mercado de trabalho, a gente tem isso bem equilibrado. Mas em casa, uma postura negligente de, por exemplo, chegar e continuar trabalhando no celular, ou chegar e falar oi, e etc., faz a criança se sentir tão invisível, tão menosprezada. Sim. Entende? Então ele pode... Não é quantidade que você está em casa. Inclusive você, mãe, que às vezes opta por ficar em casa, mas não é a quantidade que você está em casa. É a qualidade. É a qualidade. O quanto o seu filho se sente visto por você. O quanto você sabe quem é o melhor amiguinho do seu filho. O que o seu filho mais gosta de comer. Qual é o time de futebol dele. Porque ele torce. Exato. Essa parte afetiva é fundamental. Ai, Amanda, mas é tão cansativo. O filho dá trabalho mesmo. Sim. Não tem. Ai, mas eu trabalho o dia inteiro, chego em casa cansada, vou ter que dar atenção. Vai. Eu resolvi várias coisas na empresa, eu só quero chegar e descansar. Não dá. Eu tinha um professor da faculdade que ele dava muito esse exemplo. Ele era de fenô, né? De fenomenologia. E ele falava assim, quando uma mãe chegava pra ele e falava assim, eu tô cansada, tudo mais. Você escolheu ser mãe. Porque é a escolha, né? Eu sei que é muito difícil, mas às vezes é a escolha. O filho é uma responsabilidade. E adulto faz o que tem que fazer. Sim. Inclusive, para o pai assumir essa parte de pai, a mãe tem que deixar. Sim. Tem que deixar. Mas você acha que a mãe, às vezes, por querer cuidar muito, querer colocar assim, tudo debaixo das asas, acaba até... Com certeza. De forma inconsciente, não sei, não confiando no trabalho do pai? Certeza absoluta. Às vezes até pela ansiedade, excesso de preocupação, né? Excesso de zelo. Mesmo, excesso de zelo. Eu mesmo. Cuidado. Eu estudei, fiz faculdade de psicologia, etc., especializações, educação parental, e quando meu filho nasceu, eu não achava que o meu esposo ia cuidar bem dele no parquinho sem que eu estivesse. Eu falei assim, para de ser doida, deixa ele ser pai. Será que é porque é dessa conexão tão profunda que principalmente no primeiro ano de vida a mãe tem, né? Com certeza. Porque dentro do que eu trabalho, a gente fala que a mãe regula o filho, porque o filho ainda não tem o seu self, né? Sim. Ele não tem o seu ego ainda formado. Então, quem regula a criança não é ela própria, ela não tem essa capacidade, então é a mãe. Então, essa conexão entre mãe e filho é extremamente profunda nesse primeiro ano, né? E quando a gente fala dessa conexão profunda nesse primeiro ano aí do bebê, o homem sofre bastante também nesse momento, né? Sim. Porque, assim, é uma conexão tão intensa, o homem ele tem que entender que é natural, algo mudou, né? No relacionamento. Tem que ter a paciência, porque a mulher tá numa vulnerabilidade muito grande, numa sensibilidade muito grande. De todos os aspectos, né? Emocional, exatamente. físico. É muito comum, assim, acabar recebendo homens, né, que adoecem nessa fase. Sim, sim. Né? Porque a preocupação primária da mãe é sobrevivência do filho. Inclusive na natureza, se você observar uma leoa, a prioridade é fazer o filhote sobreviver. O do pai é jogar ele para se dar conta, para caçar. Sim. Vamos aprender a caçar. Então, nesse primeiro ano, principalmente de vida, a mãe tá ali, é muito frágil. Eu sei, é instinto, é como é um presente. Você vai trocar a fralda, você vai cortar aquela unha minúscula, porque é seu. O neném precisa, você vai fazer. E o pai ali, tá de olho. Opa,
Já tá mais durinho? Já consigo pegar? Sim, sim. São funções diferentes e precisam ser diferentes mesmo, Sim. entende? Uma não substitui a outra. E o homem, assim, seria melhor para ele emocionalmente se ele tivesse toda essa compreensão dessa primeira etapa, né? Para sofrer menos. E participação também. Mesmo que fale assim, eu não consigo trocar a fralda daquele nenenzinho tão minúsculo. Mas fala assim, amor, tô aqui com você. Tá muito cansado? Você quer que eu pegue o neném pra pôr no seu peito de madrugada? Amor, você tá dando o seu melhor. Não necessariamente a parte do cuidado prático, mas o amparo emocional, a segurança emocional. Cuidar da fêmea ali, né? Cuidar da fêmea e da cria. Entende? Cuidar do território. Sim. Olha, amor, do ambiente fica tranquila. ali, né? O mercado tá ok, as contas esse mês eu vou cuidar para você se dedicar principalmente pro nosso filho. Essa é a autoridade que a mulher precisa e a criança precisa também. Você estava falando essa questão do papel do pai, enfim, e teve uma hora que eu lembrei do Rei Leão. Quando o Simba tem aquela cena lá do primeiro filme, que o Simba tá sentado, e eu esqueci o nome do pai do Simba. Mufasa. Não, Mufasa é o do mal. O Mufasa é o do mal? Não é? Não. O Mufasa é o do bem. É o Mufasa do bem? Tá bom, corta, vamos lá. Tem aquele filme do Rei Leão. Tem aquela cena que tá o Simba e o Mufasa, e eles estão em cima da pedra e o Mufasa tá conversando com o Simba. E ele fala assim pro Simba, filho, olha, tudo que o sol toca é nosso. Aí tem aquele vale escondido lá longe e ele fala pro filho, lá você não pode ir, porque lá é perigoso. E o Simba, no meio da história, ele vai lá e ele é rodeado pelas hienas, né? E 2 pontos que eu acho muito interessante. É o Mufasa ali mostrando o mundo pro filho, falando, né? Apresentando, olha ali, tudo isso aqui vai ser orientando. E quando ele vai ser atacado pelas hienas, o Mufasa aparece e defende o filho. Só que teve uma hora que eu, pensando sobre esse filme, eu fiquei refletindo assim, obviamente o Mufasa acompanhou o filho até lá, né? Ele falou que não poderia ir, mas quando o filho viu assim, meu filho agora precisa, ele foi lá e defendeu o filho, né? Eu não sei, esse exemplo do Rei Leão acho que é muito simbólico em cima do papel do pai, né? Por exemplo, a mãe não teria nem deixado ele ir. Exato. Se a mãe tivesse... Vamos extrapolar aqui a licença poética do filme. Se fosse eu, enquanto mãe, ou a Nala... A Nala, exato. Observando e vendo e falando... Você tá indo na direção do Zé? Pode voltar, não vai. Você não vai. O pai deixa eu ver até onde ele vai. O pai, deixa eu ver até onde ele vai e aguenta. E precisa ser assim. Entende? São funções diferentes. E ele mostra a decepção depois pro filho, do filho ter desobedecido, né? Ele vai, acompanha e mostra, assim. Exatamente. Por exemplo, uma filha menina, vamos pegar aí. Na adolescência, ai mãe, ele não gosta de mim, tô meio fora. A mãe, filha, acontece. O pai fala assim, levanta a cabeça. Não vai deixar isso estragar seus estudos, não. Bora, vamos. Mas e os ciúmes dos pais, principalmente com as meninas? Eu acho que eles disfarçam bem. Ou não disfarçam, escancar. Você falou disso porque tem uma relação diferente do pai com o menino e do pai com a menina, né? Com certeza. Com certeza. Principalmente nessa geração machista que a gente ainda tem. Vamos combinar que é muito alto o machismo ainda. Mas é a princesinha do papai, é a bonequinha. E até fala assim, vai pra vida. Mas se te arranhar, eu tô aqui. Se te magoar, eu tô aqui. Sim. Entende? E tem que ser mesmo. E pelo contrário, defende, né, a menina assim, quem que é esse? Você vai sofrer por alguém, então, que não merece você. Exatamente. Não dá o valor que você tem, não percebe cabeça, que você menina. é tão princesa, assim, a minha princesa. E é tão bom pra menina, né, ela se sentir a princesinha do pai, né? É maravilhoso. Inclusive, o pai ser parceiro nessa fase, viu, pai? Você que tem uma filha adolescente, aí ela vai beijar na boca, viu? Eu tenho que te avisar que ela vai beijar na boca. Ela vai beijar na boca. Mas o colo do pai ainda permanece, né? Isso, é muito gostoso. Eu tive isso em casa e foi um presente, sabe? Eu falei assim, pai, tô com vontade de beijar na boca. Tem um menininho que me chamou no shopping, eu posso ir? Ele falou... É muito difícil pro pai também isso, né? É muito difícil, mas é preciso, é um processo. Sim, é um processo. É um processo. E é lindo. E é lindo, viu? Então, mas quando a gente fala de pai presente, pai ausente... o que seria pro homem aqui que está assistindo o nosso episódio e é pai ou quer ser pai? O que seria um pai presente? Um pai que se importa. É importante.
O pai que mostra pro filho, você é importante pra mim. Como que eu posso mostrar pro meu filho, Amanda, eu enquanto homem que ele é importante pra mim? Filhão, como foi teu dia hoje na escola? A comida tá gostosa? Comunicação. Comunicação. Filhão, vem cá, vamos montar esse quebra-cabeça junto? Vamos assistir um jogo do Corinthians junto? E aí, filhão, criar vínculos, ser intencional. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, ó, pra você ser interessante, seja interessado. Uhum. Se interessa por dinossauro. Eu sei todos os nomes e eu acho o dinossauro a coisa mais horrível que tem no mundo. Coisa feia, não sabe se é mão, se é pato, se é grande. Mas meus filhos amam, entende? Então você, pai, não gosto de dinossauro, não tenho nem tempo. Vai ter tempo sim. Vai o Pterodáctilo lá, o Rex, Tiranossauro, vai ter que aprender. Às vezes assumir essa responsabilidade, né? De ter que achar um tempo, de ter que... Tem que. Entende? Tem que brincar. É na brincadeira que a criança se desenvolve. É na relação com o outro que ela aprende respeito, que ela, na dinâmica da casa que ela aprende, inclusive, hierarquia. A importância de onde termina o limite de onde começa o dela. Tem que. Para ser pai não é só ser provedor. Então, mas vamos pensar numa criança que teve esse pai ausente, né? Quais as consequências, você como psicanalista, quais as consequências, assim, piores para essa pessoa na fase adulta? Olha, você sabe que o que eu acho mais bonito na psicologia, na psicanálise e na vida é que, graças a Deus mesmo, a gente não pode falar assim, uma criança que cresceu com um pai ausente está fadada a ser uma pessoa com problemas pro resto da vida. Não é porque ela perdeu um pai, seja por morte ou por negligência do pai, que ela vai ter problemas pro resto da vida e nunca mais vai reverter. Não. Mas, dentro do que acontece também, a gente vê que a criança ela vai procurar esse pai nas relações dela. Ela vai procurar quando adulto. Entende? Ela vai procurar uma figura de segurança. Se for uma mulher, ela tende, à luz da psicanálise, a procurar esse pai nos homens, entende? Uma figura de segurança, de apoio, de força. Fica com autoestima muito fragilizada. Porque assim, eu não sei quem eu sou, então eu aceito que o outro diz quem eu sou. Entende? Não cria, talvez, essa sensação de segurança emocional que era importante, assim? Não, ela vai ficar buscando isso sempre. Então, pode vir em vários desdobramentos, entende? Uma carência... Insegurança, ansiedade, autoestima, compulsão, vícios. Aí a gente E procurar um padrão, assim, parecido com o pai, no repete, sentido né? de uma pessoa ausente, indisponível, e assim repetir o padrão de procurar pessoas assim que ela tenha que manter essa... Acontece muito também. Então, eu não tive a atenção do meu pai como eu gostaria, como eu deveria. Então, eu me sinto responsável por isso. Tem alguma coisa de errado comigo. Mas é o padrão único que eu sei. Então, eu vou continuar repetindo e buscando essa atenção de forma incansável na minha figura de amor, entende? E sempre vai escolher pessoas que vão realmente ser reforçar ausentes. esse padrão. Exato. A menos que vá fazer terapia, perceba isso e quebra esse ciclo. E é impressionante, né? Como a terapia... Vocês veem isso? Muito. E é impressionante, presente. né? Acho que é aquela frase do Jung. Primeiro o Jung fala assim, eu sou o inconsciente que deu certo. E ele também diz assim, enquanto o inconsciente não ser consciente, ele vai te dominar e você vai chamar Ai, gente, fugiu a palavra? De destino. De destino. Fica tão bonito. De destino. De destino. E realmente é isso, porque você vai repetindo os padrões e as pessoas perguntam assim, nossa, Paulo, mas parece que é sempre... Eu tenho dedo podre. Não E é daí a dedo pessoa, podre. Paulo, mas por que eu atraio essas pessoas? Eu falo, às vezes não é nem a questão de atrair, mas é a questão de deixar permanecer. Porque às vezes a pessoa nem percebe o quanto de pessoas que passam pela vida dela, mas parece que ela deixa permanecer quem? Essas pessoas que vão ser ausentes. E outra, porque assim, olha, você já ouviu essa frase? Em todo problema tem um ganho? Tem um benefício? Sim. Inclusive nessa relação onde o outro não me vê, eu tô na minha zona de conforto mantendo o meu padrão Exato. aprendido. Porque dói eu quebrar esse padrão É também. que eu conheço. Entendeu? E a nossa mente, ela nunca vai para o que é saudável, né? Mas sempre para aquilo que Porque é ela conhecido. já conhece. Para o que é confortável, para o que ela já conhece. Então, se eu conheço esse padrão, que eu, enquanto criança, tenho que sempre estar buscando a atenção do meu pai, e o meu pai me dá migalhas, e eu entendo isso como suficiente,
Eu cresci aprendendo, eu fui condicionada a isso, entende? Sim. É tipo aquele pai que é presente fisicamente, mas é inacessível emocionalmente, É assim. muito ruim isso. Isso gera um vazio tão grande na criança, porque ela traz Ela não, pra não ela... sente ela não é vista, né? Ela, Mas como ela se acha ela que ela fosse é o problema. invisível. É. Entende? Ele não me vê porque eu não sou bom o suficiente pra ele. E ela Ele- vai ficar buscando isso a vida inteira? A vida inteira. Querendo A se vida provar. inteira. Talvez essas pessoas que são muito perfeccionistas, Muito. que se cobram demais, que Muito. querem validação. O Tá tempo muito todo. relacionado com isso? Então ela entende que o valor dela, olha só como é sério isso. Ela passa a entender que o valor dela tá pelo que ela faz, não pelo que ela é. Então nunca tá suficiente um cargo que ela chegou, nunca tá suficiente uma formação, nunca tá suficiente nada. Nada. Tudo onde Porque ela eu preciso chega... sempre, porque eu não fui vista e eu tenho a impressão de que eu também não continuo sendo vista. E, inclusive, adultos ainda buscam essa atenção do pai. Com certeza. Muito. É porque eu falo assim, a criança, ela chega no mundo que tá pronto, né? Uma família que tá pronta, então ela tem que se adaptar. E de forma inconsciente e natural da criança, ela não vai buscar saciar as suas necessidades, ela vai buscar saciar a necessidade daqueles que trazem segurança para elas não serem abandonadas. Então a criança ela vai se adaptando também àquilo, né? E matando muitas vezes dentro de si, ou escondendo dentro de si, questões que são da sua natureza. Então, assim, às vezes tem pais que mais exigem das crianças que cuide deles e que as crianças são responsáveis emocionais pelo bem-estar dos pais. Aí a criança cresce, assim, acreditando que o bem-estar das pessoas e das suas relações é responsabilidade só sua. Só dela. Principalmente nisso que você falou, a gente pode dar o exemplo. Olha o que você me fez fazer. Uhum. Muita gente escuta isso. Olha, eu só gritei porque você fez eu gritar. Olha, eu só te bati porque você me tirou do sério. Sim. Entende? E aí essa criança cresce e ela entra num relacionamento onde ela escuta a mesma coisa. Olha, eu só te bati porque você me tirou do sério. Entende o quanto é familiar pra ela? Super. E o jeito que o pai trata a mãe? Fundamental. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: se você quer ser um bom pai, vá pra casa e ame a mãe dos seus filhos. Numa dinâmica que a gente tenha os dois juntos, tá bom? Sim. Não adianta você querer separar. Eu cuido bem da criança, mas eu maltrato a mãe da criança. Não dá. O sofrimento para esse filho é muito grande, porque a princípio ele vai tomar partido de um dos lados. Ele não tem maturidade cerebral ainda para falar assim: não, esse é um casamento, eu não caibo aqui. Ah, o meu pai é meu pai, minha mãe é minha mãe. Não tem. Então ele vai ou ficar do lado da pai e contra a mãe, ou do lado da mãe contra o pai. Entende? Ele vai tomar um partido e isso vai causar sofrimento nele. Afinal, é a mãe. Sim. Afinal, é o pai. E isso é importante, muito importante, né? A gente estava falando das meninas, né? Que vai procurar um padrão, né? Parecido com o pai e tal. Mas em relação ao comportamento do pai, né? Nesse cuidado com a mãe, isso também é um exemplo que é fundamental para a criança, né? Fundamental. É o espelho, No né? sentido de se vai ser carinhoso, se vai ser cuidadoso, como que ele vai proteger, né, a casa. Para meninas e para meninos. Você vai ensinar o seu filho como tratar uma mulher e você vai ensinar para sua filha como ser tratada, o que ela deve aceitar ou não de um homem. Ou não. E os pais, assim, é tão comum isso. Os pais que usam dos filhos, às vezes a mãe se sente sozinha e tudo mais, e usa às vezes do filho que é criança ainda, ou até adolescente, para falar mal do pai no sentido de desabafar sobre o pai enquanto marido. Oh, gente, não Ou faz vice-versa. Mas isso é tão comum. É muito comum. Infelizmente. Principalmente quando a gente vê que a criança vai chegando ali na adolescência e ela tem corpo já praticamente de adulto, as meninas já têm ali, então começam a conversar com você de uma forma mais encorpada, você fala, já tem maturidade para ouvir tal. Não tem. Não tem. E não precisa, né, E não disso. precisa. Ela não faz parte disso, né? Ele é seu marido, dela ele é só o pai. E tem, Não mas faça Não pode isso. misturar esses papéis, Mas né? é tão comum, infelizmente, assim, às vezes eu acabo trabalhando isso com as minhas pacientes e falo assim, ai, mas o meu filho falou pra mim que eu tinha... Eu falei, seu filho falou o quê? Aí ela falou, não, porque meu filho me apoiou. Eu falei, mas seu filho de 10 anos, de 12 anos te apoiou? Não, porque ele me entende, Paulo. O que o meu marido não me entende, ele me entende.
E daí ali você vê assim, os uma lugares estão confusão totalmente... na dinâmica familiar. Mãe e pai é pai. Não saia desse lugar, entende? E aí daqui a pouco o filho tá mandando na casa e o pai tá no papel da mãe, a mãe tá... E tá uma bagunça Eu brinco tremenda. assim, falo assim, mas quem que subiu no altar com você e disse sim? Foi o seu marido ou foi seu filho? Deixa eu adiantar aqui um pouquinho, que eu fiquei pensando aqui. Se por um acaso um pai, né, que sempre se considerou ausente, mas assim, ele tá reconsiderando a possibilidade de mudar a postura dele, o comportamento, ele quer resgatar esse relacionamento depois de adulto. É possível? É possível. É possível, sim. Desde que esse pai chegue com o chapeuzinho da humildade. E reconhecendo, entendeu? E não falando assim, justificando... Colocando a culpa na mãe. Você vai ter o seu motivo para ter sido ausente, mas nenhum motivo justifica. Entende? Explica, mas não justifica. Desde que esse pai chegue com o chapéu da humildade, peça perdão, entenda que esse filho vai estar muito revoltado, pode estar muito machucado. E ele esteja disposto agora a reconquistar esse filho, sempre é possível. Sim. Sempre. Mas o filho também tem aquela ciência que talvez muita coisa não... Assim, ele já perdeu. Perdeu, né? Passou. Perdeu. E o pai também tem noção que... Com certeza. E para finalizar aqui, Amanda, por exemplo, uma pessoa, como ela pode fazer também uma autorreparação em relação à psicoterapia para não ficar presa o resto da vida nessa sensação de ausência paterna? Primeiro, identificar isso nos padrões, nos comportamentos. A gente vai nomear. O que a gente nomeia, a gente domina. O que a gente não nomeia, a gente é conduzido por ele. É desconhecido. É desconhecido. Então, eu preciso nomear. Poxa, por que eu busco tanto uma atenção? Por que eu busco tanto validação? Por que a minha autoestima é tão baixa? A gente vai entender aonde isso te afetou. Entende? Entendendo, nomeando, a gente vai começar a fazer diferente. E a psicoterapia é fundamental, né? É o caminho, não tem como. Sim. E até na própria prática vivencial, que eu também trabalho dentro da psicoterapia, muitas vezes trazer de forma simbólica aquela criança, e é um trabalho fenomenal que eu vejo hoje dentro do consultório, e fazer com que a própria pessoa seja quem vai acolher a sua própria criança dentro de si. De falar para ela assim, eu sei que o teu pai, por exemplo, não te deu o que você precisava, não tratou da forma que você precisava, mas hoje sou eu e você. O que aconteceu na nossa história não define o nosso destino, mas a partir de agora eu tô segurando a tua mão. A própria pessoa olhando para sua criança, né? Eu tô segurando a tua mão e tô com você aqui agora. A intenção, eu também trato isso. Não é fazer a criança assumir. A gente precisa dela, mas é chamar ela para crescer, chegar na mesma idade que você, entende? Então, isso faz toda a diferença para você separar. Às vezes, as pessoas chegam desabafando de um pai e eu pergunto assim, quando isso aconteceu? 20 anos, 30 anos. Mas ela conta e o corpo sente como se fizesse uma semana. O real, né? Primeira coisa, a gente precisa separar o que você escolheu, o que você não escolheu, o que é teu, o que não é teu, e trazer o poder da autorresponsabilidade. Graças à psicologia, à psicoterapia, graças a Deus, a gente não precisa ser o trauma. Você não é o seu trauma, você não é a sua dor, você não é o que te machuca. A gente pode ressignificar isso e fazer diferente. Sim, não é teu destino. Olha, finalizando aqui, vamos fazer um bate-bola? Bora. Pergunta surtadamente com socorro, respostas... Tem que ser resposta tem que vir na... Socorro! Perguntas sérias com respostas surtadamente. Cuidado com o que você fala, hein? Pra não ser cancelada, Amanda. Amanda, pai presente ou pai perfeito? Presente. Qual é a maior necessidade emocional de um filho em relação ao pai? Presença. O que pode marcar mais? A ausência física ou a ausência emocional? Emocional, sem dúvida. Um pai deve pedir desculpas para um filho quando erra? Sim, com certeza. É possível reconstruir a relação entre pai e filho mesmo depois de muitos anos de distanciamento? Sim. Para terminar, qual a maior herança emocional que um pai pode deixar para um filho? Ixi, essa pergunta é profunda, hein? Fazer ele se sentir amado dentro da sua possibilidade, não da sua perfeição. E você, Paulo? Qual a maior herança emocional que um pai pode deixar para um filho? Acho que é isso, o amor, né? Acho que é as relações. Eu falo assim, a maior herança que meu pai deixou foi tanto a relação dele comigo, porque meu pai viajou pra caramba, trabalhou muito, mas eu nunca senti um pai ausente.
Sempre um pai presente. Acho que é isso que a Talvez Amanda essa falou. sensação, né? Estou sempre com você, porque Sim, daí sim, vier, sim. né? E meu pai é um amigão, sim, até hoje. O meu também. E principalmente, assim, o amor que ele tem com a minha mãe. Sabe uma coisa que eu vou confessar pra vocês? Que, assim, eu perdi meu pai faz uns 10 anos. A gente começa a perceber, assim, talvez essa relação, essa conexão que a gente tem com o nosso pai. Porque, assim, quando cai a ficha, eu falei assim, nossa, mas quem é aquela pessoa que vai torcer tanto por mim, pela minha vida? Agora eu perdi meu maior fã, né? Brigar por aquela mim. pessoa, né, que mais se importava comigo e que eu fazia tanta coisa também pra dar orgulho, né? Uhum. E aí meio que perde bastante o chão, o sentido, né? Porque tem muito isso mesmo, né? Até hoje eu tenho isso, assim. Amo contar as coisas pra minha coisas pro mãe. pai, Minha mãe né? tem Pra um mãe. orgulho, mas o meu pai, assim... o meu pai. E onde eu vou, às vezes eu vou pra TV, se ele não vai junto comigo, ele assiste. É isso mesmo. Tudo ele faz, né? Então, assim, é muito... é bem isso que você E nessa falou. hora que você perde, você percebe o tanto que é importante essa referência, assim, pra vida, assim, pra dar sentido pras coisas que a gente conquista, sabe? Você fica sem margem. E agora? E agora? Pra quem que eu vou mostrar? E agora? Com quem eu vou compartilhar? E a gente nunca sabe quando vai ser o fim. Então, faça a diferença hoje. Faça-se presente hoje. É isso. E você, Flavinha? Eu quero saber a sua resposta agora. Verdade. Eu acho que explicando isso mesmo, eu acho que é essa sensação de eu estou com você, né, pro que der e vier, e eu sou o seu maior fã, né, a pessoa que tá aqui torcendo pra sua vida, pra você ser feliz e num amor incondicional, né? Eu Amor acho que é incondicional. isso. É essa sensação quando você perde um pai. Sim. Cadê aquela pessoa que me amava incondicionalmente? Eu perdi, talvez, aquele amor mais puro, mais profundo, mais verdadeiro, mais autêntico, assim, que Mais existe, único. né? Mais único. Mais único. É mesmo. Às vezes a presença até silenciosa do pai. Quando meu pai viajava muito, né? Então, às vezes, eu cheguei a acordar já. Assim, quando eu era criança, adolescente, meu pai, antes de viajar, ele sentava do lado da minha cama e do meu irmão. Ele colocava a mão assim na nossa cabeça. Daí aí eu já vi, né? Ele fazia uma oração dele assim. Oração baixia. Dava um beijo na gente e ia embora, né? Então, assim... isso é muito significativo, né? Mais do que, às vezes, um presente físico. Muito mais, sem dúvida. Ah, com certeza, com certeza. Maravilhoso. Amanda, quando vem aqui, é sempre maravilhoso. Mas vamos ter que terminar, tá? Vamos. Amanda, propague-se. Divulgue-se. Me sigam no Instagram, @amandalira.educa. Me chama lá, me manda um direct. Alguma dor, alguma angústia, manda uma mensagem lá. Vamos conversar, vamos cuidar de você também. O que tem de bom lá no seu Instagram? Conteúdo sobre paternidade, maternidade, sobre vida, que você precisa para ter um emocional saudável. Você encontra lá. Muito bom. Me procura no @doutora Flávia Sano. Tem conteúdos de vários transtornos psiquiátricos, conteúdos daqui do Surtadamente. Me siga lá. E @psipaulosiqueira. E também não esqueça de seguir aqui o @surtadamente podcast, tanto no Instagram, TikTok e aqui no YouTube. Não esqueça de se inscrever, apertar o sininho e comentar, porque se você não apertar o sininho, Flávia, sabe o que acontece? Não avisam. Não avisa, tem que avisar. Quem quer não avisa é o YouTube. YouTube a Se gente inscreva, chama. gente. Se inscrevam aí para aumentar a nossa audiência, nosso engajamento. Exato. É isso aí, gente. Ó, um beijo pra vocês. Até semana que vem. Até semana que vem.